Olá pessoal, tudo bem? Vamos então para mais uma aula de operações unitárias 3. Vamos continuar hoje com a extração sólido-líquido. E hoje nós vamos ver os processos de extração que ocorrem em múltiplas etapas. A gente já viu nas aulas anteriores esse mesmo processo, em que apenas a fase sólida, né, que contém o soluto e o solvente, eram colocados em contato uma vez só, o equilíbrio era atingido, e depois essas duas fases eram separadas, né, para que a gente tivesse o extrato. Em muitas situações industriais, isso não é o suficiente, né? Como o equilíbrio ele limita o processo de extração, a quantidade extraída quando a gente faz esse processo numa etapa só, ela pode não ser suficiente para a situação industrial que a gente tá requerendo, tá bom? Então a gente vai ver agora como a gente projeta o extrator em múltiplas etapas. O que é projetar o extrator de múltiplas etapas? Então, projetar esse extrator é descobrir quantas etapas são necessárias para que no final do processo a gente consiga extrair a quantidade desse soluto que a gente precisa, tá bom? Então aqui vão valer as mesmas considerações que a gente fez para a extração em uma etapa só. Então vamos colocar aqui embaixo, ó, a gente vai chamar A de soluto, vai chamar B de inerte, né, o sólido inerte, e vai chamar C de solvente, tá? Solvente. Então, olha só, aqui a corrente de solvente, ela está entrando desse lado aqui, ó, como a corrente Vn mais 1, e a composição dela em soluto é Xn mais 1, N maiúsculo, né? Tá bom? O sólido que vai ser extraído está entrando aqui do outro lado, tá? É uma operação em contra a corrente, tá? Então, ele vai ter concentração Y0, vai ter vazão L0, né? E vai ter a quantidade de sólidos é B0, tá bom? Aqui o solvente, depois de passar por todas as etapas de extração, ele sai como V1, com composição X1, e o sólido sai aqui desse lado, ó, com um teor de sólidos B, vazão Ln, composição Yn e assim por diante. Tá? Então aqui valem as mesmas considerações que a gente fez lá para a etapa simples. Então imaginem que tem o sólido inerte, e esse sólido inerte ele caminha dentro do extrator sem mudar a quantidade dele, né? Então o sólido inerte que está entrando, né, a gente vai fazer extração de óleo de soja, por exemplo. Então o sólido o bagaço, né, a matriz vegetal da soja, que não é o óleo, né? Ela vai entrar e ela vai sair, né? Não vai mudar. Tá? Imagina que a gente está extraindo algum minério, né? Cassiterita, por exemplo. Né? A gente está extraindo um determinado minério, cassiterita é feito por outro processo, mas a gente está extraindo um determinado minério da matriz rochosa, né? E essa matriz rochosa que não é o minério, ela vai entrar e vai sair no processo como tal. O que vai mudar é a quantidade de soluto, né, que vai ter nessa matriz, que vai migrar para o solvente, assim por diante. Tá bom? Então, L0 e V1 são as vazões livres de inerte, lembra disso, né? L0 e V1, L e V, né? L e V são as vazões livres de inerte, tá bom? V é a corrente de solvente que a gente vai tirar como extrato, e L é a quantidade de líquido que fica retido no sólido, né? Quando a gente conversou, né? Quando a gente faz café, o pó de café depois de passar o café, né? Ele fica retido no filtro, molhado, né? Então essa quantidade de solvente, que no caso é água quente, né? Que fica ali molhando os grãos do café, é o L aqui, né? É a corrente L que vai encharcando esse sólido, tá bom? Então vamos lá, pessoal. A gente vai fazer como a gente já fez nas outras processos, nas outras operações unitárias que lidavam com equilíbrio, né? A gente vai fazer os balanços de massa e vai usar um gráfico de equilíbrio para poder resolver o projeto. Então, olha só, pessoal, a linha de operação aqui a gente vai encontrar usando o balanço global, deixa eu trocar a cor aqui, o balanço global e o balanço de soluto, tá? Então, lembra que a gente vai fazer os balanços do que é solução de um lado, o que é sólido, o que é o inerte do outro, né? Então, ó, esse primeiro balanço aqui é o balanço global de solução, de A mais C, tá?
Então tem Vn mais 1, a gente está fazendo até um estágio n qualquer, né? Vnzinho mais 1 mais L0 vai ser igual a V1 mais Ln. Tá? O balanço de soluto é simplesmente as vazões multiplicadas pelas concentrações, tá vendo? São as concentrações do soluto em cada uma das correntes. Então aqui a gente pode isolar o xn mais 1 e eliminar V1, né? Substituir V1 aqui em cima, né? Isola V1 e substitui na de baixo. A gente vai encontrar essa equação aqui. Então essa equação aqui é a linha de operação do extrator, tá bom? Então essa linha de operação vai passar pelos pontos x1 e y0, entre os pontos, né, que tem coordenadas, um deles x1 e y0, e o outro tem coordenadas xn mais 1 e yn. Se vocês olharem lá no diagrama, né, do extrator, pode voltar lá um pouquinho para ver, são os extremos, né, são os dois extremos do lado de cá do processo e os dois extremos do lado de cá do processo, tá? Então, olha só, o balanço de solução, que é A mais C, né, ele vai ser desse jeito, ó. Aí agora no extrator como um todo, né, antes a gente fez só até uma etapa qualquer no meio dele, né, que a gente chamou Nzinho minúsculo. Agora a gente vai fazer o balanço no processo inteiro, por isso que aparece aqui N maiúsculo, né, processo inteiro. Então, L0 mais N mais Vn mais 1, isso é igual a L1, Ln mais V1. Tá bom? Então, tudo que entra de solução vai ser o que sai de solução, né? A mais C e A mais C. Então, como o processo é contínuo, né? Tá toda hora entrando material e saindo material, a gente precisa saber, num determinado instante de tempo, quanto de A mais C, de soluto mais solvente, tem dentro do extrator. Não importa onde, né? Se ele está no líquido que sai como extrato, ou se ele está no líquido que encharca o sólido. Tá? Então, se a gente pudesse tirar uma foto do processo e medir ali, né, quanto de massa tem de solução, de A mais C, a gente ia chegar num valor que chama de M. Tá bom? Então, M é a quantidade de solução dentro do processo em um determinado instante, não importa onde ele esteja, se ele está como extrato ou se ele está como líquido que encharca o sólido, V ou L. Tá? Então, ó, o balanço de A ele vai fornecer isso aqui, ó, L0 e Y0 todo global, né, para todo o processo. As vazões multiplicado pelas concentrações, tá vendo? E aqui embaixo a gente tem o balanço de inerte. A gente precisa do balanço de inerte também. Então, o balanço de inerte é B, que é a massa de inerte, L0, que é a vazão de solução, e N, lembra aqui o que é o N? O N é a retenção de solução no sólido. Alguns sólidos eles ficam mais encharcados ou menos encharcados no processo de extração. Eles são mais higroscópicos ou menos higroscópicos, né? No caso, se for água solvente ou se for outro solvente, né? Se ele tem mais afinidade ou menos afinidade. Tá bom? Então, o N é sempre a retenção, é o inverso da retenção. Tá bom? O N, a unidade dele é quilograma de B, de inerte, por quilograma de A mais C. Se ficar em dúvida, é só fazer a análise de unidade aqui, né? Fazer a análise de unidade aqui. Já consegue resolver, tá bom? Então, ó, esse M, né? Esse ponto M ele tem coordenadas no gráfico. As coordenadas do ponto M são XAM e NM. Tá bom? A gente vai precisar marcar esse gráfico, esse ponto dentro do gráfico, junto com o gráfico de equilíbrio. Tá bom? Então a gente vai ver lá no gráfico, né, que pelo próprio balanço de massa, que esses pontos eles se relacionam, né? Então, ó, o ponto L0, o ponto M e o ponto V1, eles estão na mesma linha, né, no mesmo segmento de reta. Por isso que a gente põe esse risquinho em cima. Né? Tá bom? Por quê? Porque eles respeitam o balanço de massa. Se a solução não está numa corrente, ele vai ter que estar na outra. E a soma delas, né, é sempre constante. Tá bom? O mesmo vai ocorrer para o V1, para o M e para o Ln. Tá? O que tiver de solução no L1 vai estar faltando... O que tiver de solução no V1 vai estar faltando no Ln e assim por diante, né? E a soma dos dois vai dar M. Tá? Então, ó, o que a gente geralmente sabe na extração? A gente sabe o L0, que é a quantidade de soluto e de solvente que tem na entrada do sólido. Às vezes esse sólido já vem encharcado, né? Geralmente a gente faz isso. A gente pré-encharca esse sólido com o solvente, para que ele já tenha afinidade, não tenha aquela etapa da migração do solvente para dentro do sólido. Tá, né? A gente sabe o N mais 1, a gente sabe quanto que é a retenção, e a gente sabe o YAN, né? Ó, então, as coordenadas do ponto M, isso que a gente já sabe antes de projetar.
As coordenadas do ponto M a gente encontra pelos balanços, tá? Pelos 3 balanços, global, de solução e de sólido. Tá? E a gente sabe que vai ter uma linha que junta Ln, M e V1. Tá bom? Então aqui para extração sólido-líquido em múltiplas etapas, a gente utiliza um conceito a mais do que o conceito da linha de operação. A gente vai usar o conceito do ponto de operação. Tá bom? Por quê? Porque a gente vai usar o fato, né, a nosso favor, de que existem 2 linhas dentro do processo que se cruzam, né? Que é aquelas 2 lá, o Ln, o MV1 e os outros 3 pontos que a gente viu. Essas linhas elas vão se encontrar no ponto que a gente vai chamar de delta, tá bom? Ponto delta. É ele que a gente vai usar para fazer o projeto, tá? Então, ó, como é que a gente vai achar o ponto delta? A ideia é o seguinte, né? A ideia é que tudo que tem numa corrente é o que está faltando na outra, né? A soma dos dois é sempre constante. A variação entre os dois vai ter que ser sempre constante, tá bom? Então, para o primeiro estágio, a gente pode fazer esse balanço aqui, ó, de solução. L0 mais V2 é L1 mais V1. Tá? Para um estágio N qualquer, é Ln menos 1 mais Vn mais 1, vai ficar Ln mais Vn. Tá bom? A gente pode rearranjar essa equação de cima ali, ó, para em vez de ter as somas, ter as diferenças, né? As diferenças de quantidade entre as duas correntes. Então, ó, L0 menos V1 vai ser igual a L1 menos V2, só rearranjou a equação em cima, né? E a gente vai chamar essa diferença de delta. Tá? Então, ó, esse delta ele é constante, né? Ao longo do processo ele é sempre o mesmo. Essa diferença entre os dois é sempre a mesma. Então, a gente pode escrever esse delta para todos os estágios e ia ficar assim, ó. L0 menos V1 vai ser igual a Ln menos Vn mais 1, Ln menos Vn mais 1, que é o do final, né? E assim por diante. O Nzinho minúsculo, né? E Nzinho maiúsculo. Tá bom? Então, essa diferença aqui, né? Como ela é constante, a gente pode encontrar esse ponto delta aqui para cada uma das etapas do processo. Cada etapa do processo tem um ponto delta, e esse ponto delta é igual para todos eles. Essa é a ideia. Tá? O ponto delta, né, é sempre o mesmo, não importa em qual etapa a gente está vendo, porque essa diferença entre as quantidades, né, ela é sempre constante. Tá? Então, a gente não vai deduzir aqui, mas a gente pode encontrar esse ponto delta como... esse ponto delta ele é um ponto, né, dentro do gráfico. O ponto delta ele vai ter coordenadas x, a delta e n delta, tá? Então, não vamos fazer aqui, né? Mas ó, a gente pode encontrar as coordenadas analiticamente, dessa forma. A equação para o x, a delta é essa aqui. Tá vendo que tem só as quantidades dos extremos, né? Dos extremos de entrada e saída do processo. E a coordenada n delta, né? É dada pelo balanço de inerte dessa forma. Tá bom? Então, ó, como essas variações, né, ó, aqui, ó, L0, cadê aqui? L0, opa, travando aqui. L0 e V1, tá? O delta, né, L0 e V1. Então, ó, vai ter uma linha que passa entre L0 e V1 e encontra a delta. Tá bom? Vai ter uma linha de V1, aqui, ó, V1 e L0, que tem delta. O mesmo vai acontecer com V2 e L1, tá? L0 e V1 passa por delta, tá? L1 e V2 também passa por delta, né? Assim por diante. Todos eles vão passar por delta, tá bom? Então, graficamente, né? Isso graficamente. Então, analiticamente é essa equação aqui, e graficamente o resultado é isso aqui, tá? Então, vai ter um ponto que passa por L0, V1 e delta. Uma linha, né? Passa por L0, V1 e delta. Vai ter uma linha que passa por L1, V2 e delta. Tá? Assim por diante. Vai ter uma linha que passa por Vn mais 1, Ln e delta. Tá? Graficamente vai ficar mais tranquilo de ver. Tá? A gente já vai chegar lá. Tá bom? Então, qual que é o procedimento que a gente faz para encontrar o número de etapas? Tá? Então, o procedimento que a gente vai fazer é esse aqui, ó. A gente vai iniciar em V0, etapa 1 aqui. Ó. Inicia em L0, traça a linha que vai de L0 delta para encontrar V1. Tá? Segunda etapa, encontra L1,
pela linha de amarração que vai de L1 a V1. Tá? Depois traça a linha L1, achou L1, né? Achou L1, traça a linha L1 delta. Essa linha L1 delta passa por V2. Tá? Pela linha de amarração, encontra L2. E assim vai passando, né? Então, quando que a gente passa? Como o escalonamento que a gente fazia nas outras operações. Então, a gente vai andando, até chegar ou passar do outro extremo. Começa num extremo do processo e vai até chegar e passar do outro. Então, a gente vai fazer, no caso aqui, até a gente encontrar... até a gente encontrar ou passar por Ln. Vamos ver como é que ficaria? Então, é assim, ó. Vamos marcar aqui no gráfico, né, os pontos que a gente sempre tem. Então, a gente vai conhecer L0, vai conhecer aqui V1, vai conhecer, faço um bonitinho para não ficar muito, vai conhecer Ln e vai conhecer, mas vai dar certo, vai conhecer Vn mais 1. Tá bom? Então, ó, nesses 4 pontos, a gente sabe que tem, entre eles, né, tem uma intersecção que é o ponto M. Então, tem uma linha que passa entre Ln e V1 e uma linha que passa entre L0 e Vn mais 1. Esse aqui é o ponto M, tá? Que tem as coordenadas. Vamos botar os eixos? A gente não tinha botado os eixos, né? Ó, esse eixo aqui é x e y. E esse eixo aqui é n. N, que está em unidade, né? Quilograma de B por quilograma de A mais C. Tá bom? Então, ó, ele fala que tem uma linha que liga com o delta, né? Vamos achar essa linha? Ó, vamos ver se vai dar no meu gráfico. Aqui. Então, tem uma linha que vai de L0, Vn mais 1. Passou, fiz meio tortinha, tá? Ó, e ela vai de Ln a Vn mais 1. Opa, quase. Se não tivesse dado entortadinha, não dava, né? Exato. Ela faz aqui assim, né? Passa aqui assim, tá bom? Ó, esse ponto aqui, ó, é o ponto delta. Tem que fazer retinho, né, pessoal? Fazer retinho. Tá bom? Esse é o ponto delta. Tá? Então, ó, como a gente tinha visto, ó, tem uma linha que passa de L0, V1 e delta. Tem uma linha que passa de Ln, Vn mais 1 e delta. Tá bom? Então, na prática, aqui, ó, a gente tem 5 pontos, tá vendo? Ó? Ln, L0, Vn mais 1, V1 e M. São 5 pontos. Na prática, o que vai acontecer? A gente vai ter 4 deles e vai ter que achar o quinto. Né? Então, geralmente, a gente tem 3 e o ponto M. Porque se a gente tiver 2, a gente consegue achar o ponto M. Né? Se a gente tiver um valor de L e um valor de N, a gente consegue, um valor de L e um valor de V, a gente consegue achar o M. Né? E se tiver um terceiro, aí a gente pode encontrar o quarto. Tá bom? Tá? Então, vamos fazer aqui, ó, vamos botar aqui o zigue-zague. Então, o que vai acontecer, pessoal? Tem uma linha que passa de L0, V1 e delta. Tá bom? Então, ó, V1 e L1, eles estão ligados por uma linha de amarração. Lembra o que é a linha de amarração? Linha de amarração é uma linha imaginária que liga duas correntes em equilíbrio. Tá? E a gente viu também que as correntes que têm o mesmo subíndice são correntes em equilíbrio. L1 e V1, L2 e V2, L3 e V3, e assim por diante. Tá bom? Então, tem uma linha de amarração, que no caso aqui da extração sólido líquido é vertical, lembra, né? A gente considera ela vertical. Tem uma linha de amarração que liga V1, vertical, né? Com L1. Tá bom? Aí, ó, tem uma linha que liga L1, delta, e passa por V2. Tá? Ó, então, a gente começou o zigue-zague. Subiu, bateu L1. Agora a gente vai fazer L1, delta. Tá? Onde ele cruzar aqui, ó, é V2.
Tá bom? Ó, marcou V1, subiu na vertical na linha de amarração, marcou L1. L1 delta, marcou V2. Tá? V2 sobe na linha de amarração, marcou L2. Viu? Ó, L2 delta tem uma linha. Né? E assim vai. L2 delta tem uma linha. Onde ele cruzar aqui é V3. Beleza? Ó, V3 sobe, marcou L3. Viu? Ó, L3 delta tem uma linha. Ó, marcou aqui, ó, V4. Agora V4 sobe, ó, encontrou LN. Nos casos aqui, né, meio sem régua, né, encontrou LN. Então quer dizer que eu posso parar. Tá bom? Então esse aqui, ó, LN vai coincidir com L4. Então quer dizer que o N é 4. Bom, então chegamos à resposta, né, de que N é igual a 4. Então esse processo tem 4 estágios. Tá bom? Se ele passasse do LN, a gente arredonda para cima. Lembra que a gente sempre arredonda para cima? Então, se ele passasse, né, a gente ia só arredondar para cima. Então, ia ter um número de estágios ali, mais o que passou. Tá bom? Então, assistam, volta a fita, assista de novo, né? Volta o vídeo, assista de novo, para ver direitinho o passo a passo. Ele vai ficar, ó, se achar os 4 pontos, se fizer nessa linha reta que a minha não tá, né? Ó, ele fica mais ou menos isso aqui, tá vendo? Ó, deixa eu achar os pontos aqui. Ó, L0, V1, Ln está aqui no meio, ó, e Vn mais 1. Beleza? Ó, cruzou, cruzou, achou o ponto M. Tá? Ó, juntou o ponto M aqui, ó. Aqui. Difícil. Ó, juntou, achou o ponto M. Tá bom? Ó, veio aqui, achou o ponto delta. Juntou L0 com V1, juntou Ln com Vn mais 1, né? Onde é que tá? Vn mais 1, aqui, ó. Deu o ponto delta. E agora começa o zigue-zague, ó. Sabe V1? Passa na linha de amarração, marca L1. Marca L1. L1 delta, marca V2. V2, linha de amarração, sobe para L2, tá vendo? L2 delta, marca V3. V3, linha de amarração, marca L3. L3 delta, marca V4, ó, tá aqui assim, marcou aqui V4. Tá bom? V4 sobe na linha de amarração, L4 passou, tá vendo? Passou do Ln. Nesse caso aqui passou, tá? Então, ainda seriam 4 estágios reais, né? Porque não tem como fazer esse pedacinho aqui. Tá bom, pessoal? Tá? Então, sim, é mais fácil fazer do que qualquer outra coisa. Tem que fazer o gráfico, fazer esse zigue-zague, vocês veem que ele tem bastante lógica, né? Tá bom? Então, quando a gente se vê, a gente vai fazer esse exercício aqui, ó. Um sistema de extração sólido-líquido em múltiplas etapas, operando contra a corrente, é usado para extrair óleo de cereais, usando benzeno como solvente. São processados 2.000 kg de sólidos, B, contendo 800 kg de óleo, A, e 50 kg de benzeno, C, ele já vem pré-encharcado, né, com solvente. Vazão de entrada do solvente contém 1.310 kg de benzeno e 20 kg de óleo. Os sólidos lixiviados, né, ou seja, os sólidos depois de passar pela extração, eles têm 120 kg de óleo. Os experimentos de laboratório mostraram, né, que a quantidade de solvente retido nos sólidos varia com a concentração do óleo na solução. Então, quer dizer que a linha de retenção, o N, né, ele não é uma linha constante e é dado pela tabela aqui embaixo. Né? Ó,
tabelinha aqui, tá? Então, o que ele quer, né? Então, o sólido inerte está na tabela abaixo. Ele quer que a gente calcule o número de estágios necessários e as composições e as vazões das correntes de saída do processo. Tá? Então, é isso, pessoal. Extração sólido líquido em múltiplas etapas. Então, a gente viu como, o que é o projeto, a gente fez o fluxograma, identificou quais eram as variáveis, né? Encontrou um meio gráfico de resolver isso, que é através do ponto de operação. Bom, então, revejam a aula, se precisar, não tenha as dúvidas, né? Para a gente conversar quando a gente se encontrar, tá bom? Obrigado, então. Até mais.